A nossa aula hoje ia se chamar A Última Pergunta de Isaac Asimov. Mas não se preocupe, ela não vai mudar de tema ou de conteúdo, apenas o título da aula vai ser diferente. Para que a nossa aula se adapte melhor ao YouTube e tenha melhor performance sobre seus algoritmos. Mas por que eu estou contando isso agora no começo? Porque tem tudo a ver com o que vamos abordar hoje, que é sobre mudança. E como temos que estar preparado para antecipar tendências e se adaptar a novos comportamentos. Como organizações precisam alcançar seus resultados sustentavelmente através de estratégias de mudanças. E como principalmente você precisa estar aberto para recebê-las. É por isso que o tema da segunda aula da nossa Razão Lab é Mudança, a única constante. Sejam todos bem-vindos e boa aula. E para vocês que estão curiosos para saber qual é a última pergunta de Isaac Asimov, eu vou trazer logo de cara. Mas antes de trazer a pergunta, eu vou explicar quem era Isaac Asimov e por que as opiniões dele eram tão importantes para a gente trazer para cá a última pergunta dele. Isaac Asimov era um bioquímico, nascido na Rússia, escritor de ficção científica, muito famoso, que deu bastante sucesso e bastante influente. Tanto é que o seu livro Eu, Robô virou um filme estrelado por Will Smith. Isaac Asimov também foi chamado, um dado curioso, em 1964 pelo The New York Times para prever como seria o nosso século XXI. Algumas previsões dele deu muito certo e acontecem de fato, como a energia solar e a Wikipédia. Ele previu que a gente ia gerar energia através dos raios solares e previu que a gente, por alguma coisa da internet, a gente ia buscar tudo que fosse importante para nós, informações. Então, ele era bastante influente naquela época e as suas opiniões eram bastante relevantes. Por isso, a última pergunta de Isaac Asimov é bastante conhecida, mas ainda eu vou trazer para vocês. Vou explicar agora o contexto da pergunta. Em seu livro Fundações, Isaac Asimov tem dois personagens. Tem o Bertrand Lupov e o Alexander Dell. Nas suas conversas, que é no ano de 2061, através das suas conversas e das suas reflexões, surge a última pergunta dos personagens, que é como deter a entropia. Para quem não sabe, a entropia é uma grandeza física que resumidamente quer dizer mudança infinita. Então o que os personagens queriam saber era como deter a mudança infinita. Para responder essa questão dos personagens, eu vou trazer para vocês um filósofo que é da época de 500 anos antes de Cristo, chamado Heráclito. Heráclito é um filósofo bastante controverso, pré-socrático, conhecido como pai da dialética. Outro filósofo chamado Diógenes o chamava como o obscuro. Mas Heráclito tem a resposta para as perguntas dos personagens do livro Fundação de Isaac Asimov. E a resposta é: a mudança é a única constante. Então, logo, não tem como detê-la. E Heráclito dizia isso e trazia algumas parábolas fenomenais. Entre elas é que você não pode se banhar nas águas de um mesmo rio duas vezes, porque a água flui, é o fluxo da água. Então, logo, você não vai tomar banho na mesma água de um rio que você já conheceu antigamente. Por isso, essa é a pergunta da gente, esse é o tema da nossa aula: a mudança é a única constante. E para a gente se adaptar a essas mudanças à única constante, precisamos conhecê-las. Por exemplo, conhecer as suas tendências, que é o que vamos fazer agora. E se Heráclito está certo nas suas colocações
sobre a mudança, ou seja, a mudança é a única constante, tudo muda, menos a mudança, então precisamos estar preparados para isso. E o primeiro passo para isso é se informar, através de pesquisas de tendências. Por exemplo, do ano de 2023, que está aqui, onde algumas coisas vão se intensificar ou vão surgir. Uma boa fonte dessa informação é o LinkedIn. O LinkedIn, anualmente, ele junta vários pesquisadores e faz a sua pesquisa anual, chamada Big Ideias, onde aparecem 20 tendências todo ano sobre o que vai surgir e acontecer no mundo em vários segmentos. A gente extraiu 7 delas, porque elas têm a ver com comportamentos, com ambientes de trabalho e com carreira. Vamos trazer a primeira para vocês, que é sobre inteligência artificial e como ela vai forçar vários profissionais se tornarem muito mais criativos. Teve uma febre no final do ano, para quem não conhece, do aplicativo chamado Lensa, onde você colocava várias fotos suas e o aplicativo montava várias imagens, ilustrações de você. O que aconteceu isso? Vários ilustradores do mundo todo ficaram preocupados com isso, porque se ele faz isso, esse serviço que eu já faço, e com um custo muito mais barato do que eu cobro, então minha profissão vai estar ameaçada. Então, como eu preciso ser mais criativo do que uma inteligência artificial? E esse é só um caso. Várias coisas vão acontecer durante o ano que vai forçar outros profissionais de outras áreas a se tornarem mais criativos. A segunda, empregadores e trabalhadores vão entrar em acordo contra a vigilância. Muitos colaboradores se sentem incomodados quando se sentem vigiados, principalmente em tempo de trabalho híbrido e tem vários estalos ou vários jeitos de perseguir funcionários no seu ambiente de home office. Então, essa é uma grande questão que vai ser bastante discutida entre trabalhadores e empregadores, como baixar o nível desse controle virtual em trabalhos híbridos. Trabalho híbrido, que também é uma da tendência, ele vai continuar, mesmo vários CEOs não querendo que ele continue. Por exemplo, porque as pessoas gostaram dessa experiência, os trabalhadores gostaram dessa experiência. Ah, mas se o senhor mandar, o colaborador vai ter que acatar. Depende. Existe um mercado e ele regula. Por exemplo, o Elon Musk mandou um memorando para sua equipe da Tesla, pedindo que todos voltassem imediatamente ao trabalho no prédio, na estrutura, e saíssem da sua casa para trabalhar. E de uma forma, um e-mail bastante grosseiro, inclusive. O que aconteceu? No outro dia, vários colaboradores, diretores inclusive, mandaram sua carta de demissão para o Elon Musk. Ou seja, não estavam preocupados, eles não queriam ser tratados daquele jeito e gostaram e acreditaram que produziram para aquilo. Jeff Bezos, CEO da Amazon, abriu vagas exclusivas para esses diretores que saíram da Tesla para trabalhar de home office. E eles foram trabalhar na Amazon. Ou seja, o mercado regulou. Outra tendência, a gente falou tanto de CEO, é essa. Vai cair o mito do CEO herói. Por exemplo, a gente admirava bastante nos anos 90 ou 2000 esses grandes CEOs, principalmente do Vale do Silício, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk. Mas o mundo está mudando e estão sentindo que essas pessoas não são perfeitas, que realmente não são seres humanos, mas estão tendo uma negatividade contra essas pessoas. Tanto é porque se discute bastante a desigualdade social, mas principalmente como eles estão agindo hoje como líderes. Mark Zuckerberg, encrencado com a justiça americana sobre o Wikileaks, sobre vigilância, e o Elon Musk agora na compra mal sucedida do Twitter, em que ele fez bastante burrada, pressionou colaboradores, várias plataformas também
agora fizeram demissão em massa, viu que alguma coisa não estava dando certo ali, então caiu esse mito do CEO herói. A outra grande tendência é o líder se permitir ser vulnerável. Então, quando o líder se sente vulnerável, por incrível que pareça, a chance da sua equipe engajar com essa liderança é muito maior. Quando o líder se permite dizer, não sei como fazer, me ajude, a sua equipe sente confiança nessa pessoa. Então, é um grande passo para a liderança hoje se permitir ser vulnerável. Outra coisa é a jornada de trabalho, e ela vai continuar as reflexões sobre ela. Teve muita demanda sobre a jornada de trabalho ano passado e vai intensificar ainda mais. A semana de 4 dias está sendo testada em vários países e está encontrando eficácia. Agora, tantas tendências, como é que as organizações vão continuar evoluindo, mas de forma sustentável, através dessas mudanças, é o que a gente vai ver a seguir. Pera. Faltou uma tendência aqui do vídeo anterior, eu vou trazer agora, que é onde valores de propósito e significado no trabalho serão mais ajustados. Quando a gente falava de propósito e significado no trabalho, as pessoas, vamos salvar o planeta, essas coisas tal. Salvar o meio ambiente, entrar de vez em engajamentos militantes muito fortes. Tá, isso ainda continua valendo. Mas agora, líderes podem ter ação para dar significado no trabalho atual da pessoa. Ou seja, em momentos do trabalho onde a pessoa se sente realizada quando fazem. Então, esse é um papel do líder, encontrar propósito e significado nas pessoas e em seus trabalhos agora. E não precisa ser algo grande, pode ser pequenas coisas, onde as pessoas se sentem realizadas ao fazerem. Agora a gente pode ver como organizações podem cuidar dessas coisas e outras mais. E como empresas vão lidar com essas tendências e ainda obter resultados através delas. Empresas líderes de mercado através de seus segmentos, como Amazon e Ford, já usam uma estratégia. Essa estratégia é chamada de ambidestria organizacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais, o tanto mais que você produz, você também vai em busca de inovação ao mesmo tempo. Por isso chama ambidestro. Ao mesmo tempo que você continua sustentavelmente seus resultados, você busca por inovações para diversificá-lo cada vez mais. Então, a ambidestria organizacional funciona assim, através de processos com integração muito forte com pessoas. Sem pessoas ou sem processos, a ambidestria organizacional não vai funcionar. A integração tem que ser muito orgânica entre esses dois fatores, pessoas e processos. Existem 3 tipos de ambidestria organizacionais, 3 maneiras de você aplicá-lo. Tem a ambidestria organizacional estrutural, onde você divide parte do seu time, uma para continuar produzindo como a empresa já produz, e a outra para buscar sempre inovação e trazer mais novidades e conseguir alcançar resultados dos que dê mais a longo prazo. Então, estrutural, ambidestria organizacional estrutural, divide a equipe ao meio e as duas vão em busca de objetivos diferentes, mas que deram resultados a curto e a longo prazo. A outra ambidestria é a cíclica, chamada ambidestria cíclica, que quer dizer que todos da empresa vão fazer em busca do mesmo objetivo. E todos vão fazer isso ao mesmo tempo, só que em períodos diferentes. Por exemplo, até de janeiro a março é um momento mais de estruturar a empresa para o resto do ano. Eles geralmente vão em busca de inovações. De março até julho, eles voltam a fazer o que já fazem normalmente no seu dia a dia. De agosto a outubro, puxando para novembro, eles voltam a buscar inovação para explodir
as suas metas em dezembro, onde eles voltam a produzir normalmente, como já fazem. Essa é a cíclica. E tem a outra ambidestria, que é a ambidestria simultânea, onde você usa as duas estratégias ao mesmo tempo. Ou seja, você pode fazer uma cíclica, mas dividindo o seu time e revezando. Geralmente fazem assim. Então, existem esses 3 tipos de ambidestria organizacional para ser aplicada. E quais são as vantagens? A vantagem da ambidestria organizacional é você continuar dando resultado a curto prazo, estar preparado para continuar dar resultado sustentável ao longo prazo. Então, por isso é importante empresas adotarem esse tipo de estratégia como a ambidestria organizacional. E você, como pessoa, está preparado para isso? Vamos ver a seguir. E agora você deve estar se perguntando, tá, se as mudanças são a única coisa que não mudam, então eu devo aceitá-las. E como eu faço para poder aceitar elas e ainda performar através delas? Eu vou dar uma dica para vocês, uma evidência para vocês, que é pensar como cientista. Vamos pensar no seu local de trabalho, está acontecendo várias mudanças, ou na sua carreira está acontecendo várias mudanças, e entram 4 mentes na sua cabeça ao mesmo tempo. Entre as pastor, entra o advogado, entra o político e entra o cientista. E eles vão começar a argumentar sobre as mudanças que estão ocorrendo. O pastor vai dizer que você não precisa mudar, que tudo que você faz já é tradicional, que as suas crenças são suas e da religião que você segue, então você não precisa mudar, que o mundo está piorando, então você não precisa mudar, tem que ficar com as suas tradições. Já o advogado vai achar um erro, achar uma falha nas mudanças e vai dizer, não mude, senão você perde a sua causa, então não mude. Já o político, ele vai simplesmente atacar as mudanças de qualquer jeito e vai dizer que sempre é melhor ser como você e não como outras pessoas. E o cientista, o que ele vai fazer? Ele vai buscar a verdade. E como é que ele busca a verdade? Primeiro ele vai estudar essas mudanças, depois ele vai testá-la e depois ela vai analisar para saber se essas mudanças vão fazer você performar melhor o seu trabalho. Então, é muito importante você pensar como cientista para você estar aberto a essas mudanças, que é o primeiro passo para você performar através dela. E fugir de uma síndrome que é uma armadilha muito feroz contra as mudanças, que é a síndrome de Gabriela, do Jorge Amado, que, para quem não sabe, Gabriela tinha uma música que falava, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu sempre vou ser mesmo assim. Então, é uma pessoa que não muda. Então, para você fugir dessa síndrome de Gabriela, você precisa pensar como cientista e você precisa estar aberto às mudanças para você performar no mundo de hoje. Isaac Asimov, o autor da pergunta que começou a nossa aula, ele também responde essa questão sobre mudança. E responde de uma maneira muito forte e bonita, que eu quero que vocês vejam a seguir. É a mudança contínua, a mudança inevitável, que é o fator determinante na sociedade hoje. Não se pode tomar decisões sensatas sem levar em consideração não apenas o que o mundo é hoje, mas o que o mundo será. Isaac Asimov, no seu livro As Fundações. Tenham uma ótima semana. Fala pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula. Eu gostei muito de compartilhar esse conhecimento com vocês, essas informações. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima sexta tem a nossa terceira aula, eu aguardo vocês lá. Então se inscrevam no nosso canal para acompanhar as notificações. Compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, troquem experiências. Se você não gostou de algo aqui, pode comentar aqui
no nosso espaço, tá bom? Então vejo vocês na próxima sexta. Valeu, até mais.